José, o jovem perdoador. É no livro de Gênesis que irei me basear para mais uma história em versos aqui contar. Dessa feita, a de José, uma das melhores que há. José foi um belo exemplo de vida santificada que o Espírito Santo registra nas páginas da Bíblia Sagrada, que não é fábula religiosa e tampouco lenda contada. José foi o primeiro filho de Jacó e Raquel, e foi este um menino obediente e bem fiel, responsável e sonhador e que cumpriu o seu papel. José ainda era um menino quando sua mãe partiu, pois esta morreu de parto pelas dores que sentiu, dando à luz a Benjamim, um filho que ela não viu. Sem o amparo da mãe, assim José bem crescia, na terra de Canaã, onde o seu pai residia, morando com outros irmãos e numa hostil companhia. Jacó teve 4 esposas que se chamavam assim, Lia, Bila, Zilpa e Raquel, mãe de Benjamim. Ao todo foram 12 filhos que Esaú não deu um fim. Rubem, Simeão e Levi, Judá, Issacar e Azer, Zebulã, Dan e Naftali, Gad, Benjamim e José, e também tinha Diná, a única filha mulher. Aos 17 anos de vida, José então pastoreava com os filhos de Bila e Zilpa, a quem muitos ajudava, porém a má fama dos manos ao velho pai ele contava. Jacó tinha por José uma grande predileção, e essa sua atitude tinha uma explicação, pois sendo o filho da velhice, era a sua consolação. Então uma longa túnica José Jacó mandou-lhe fazer, para que José a vestisse e assim viesse a saber que ele era o mais amado, o predileto em seu ser. Quando os irmãos de José perceberam a distinção, encheram-se logo de ódio contra aquele seu irmão, já que uma longa túnica era uma alta posição. E José teve um sonho que aos seus irmãos contou, nele o seu feixe no campo sobre o dele se levantou, e cada mole dos irmãos sobre o dele se curvou. Por certo é sobre nós que você vai então reinar? Ou seja, será você que sobre nós vai governar? Diziam aqueles seus irmãos no modo de impressionar. E sonhou José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinarão perante a sua pessoa. Aí ouviu a repreensão. Será que todos nós viremos a nos curvar? Perante a tua face em terra veio Jacó a indagar, mas no ímpeto de seu ser ele veio isto guardar. Um dia Jacó mandou José para que este fosse olhar os rebanhos em Siquém e trouxesse notícia de lá, e também de seus irmãos que foram ali apacentar. José sai a encontrá-los, mas no caminho se perdeu, até que um desconhecido uma boa pista lhe deu, dizendo que fora Datã, pois disso dele se depreendeu. Quando os irmãos de José viram-no se aproximar, antes que este chegasse, planejaram o matar. Aí veio o tal sonhador, disseram eles por lá. Assim diziam uns aos outros, agora vamos matá-lo, e no destes poços daqui iremos depois jogá-lo. Daí diremos que uma fera veio aqui para devorá-lo. Rubem, que era o mais velho, querendo poupar aquele moço, propôs que não o matasse, mas que o jogasse no poço, na intenção de mais tarde livrá-lo daquele alvoroço. Chegando então José, seus irmãos lhe arrancaram a sua túnica longa e em seguida o jogaram dentro de um poço vazio que por ali eles acharam. Depois deles cometerem essa maldade insana, assentaram-se para comer e logo veio uma caravana de mercadores ismaelitas que iam ganhar a semana. Mercadejavam no Egito, vendendo suas mercadorias de bálsamo e mirra e muitas especiarias, e assim pelos desertos caminhavam muitos dias. Um dos filhos de Jacó, que se chamava Judá, querendo obter uns trocados, propõe então negociar a venda do mano José, ao invés de o matar. Por 20 moedas de prata, José foi adquirido, e sendo tirado do poço ao Egito foi conduzido, e agora como um escravo nesse país será vendido. Quando José foi vendido, Rubem não estava presente, mas assim que retornou percebeu o irmão ausente, então rasgou as suas vestes no manifesto deprimente. E um cabrito do rebanho eles logo mataram, mas a túnica de José no sangue seu mergulharam, e depois, bem friamente, ao pai as vestes mostraram. Quando Jacó viu as vestes, prontamente reconheceu que era a túnica de José, aquela mesma que ele deu. E assim bem deduziu que uma fera o comeu. É a túnica de meu filho, um animal o devorou. José foi despedaçado, foi o que Jacó pensou. Então se vestiu de saco e por muitos dias chorou. Enquanto seu pai lamentava, recusava ser consolado, Josué então lá no Egito era agora negociado pelo oficial do faraó que de Potifar é chamado. Deus estava com José de modo que prosperou, e na casa de Potifar a sua morada fixou, pois gozava da confiança que nele se depositou.
Tudo que José fazia, o Senhor abençoava, e tudo que decidia, o Senhor ratificava, porque havia transparência naquilo que administrava. Fosse na casa ou no campo, ou em outro lugar qualquer, Deus abençoava Potifar só por amor a José. Afinal, qual é o Senhor que um servo fiel não quer? José, sendo formoso à vista e também de parecer, a mulher de Potifar quis com ele se entreter, mas ele sempre se recusava, evitando lhe satisfazer. Assim, por vários dias, essa mulher lhe assediou, e ele, sem lhe dar ouvido, seu convite recusou. Não pecaria contra Deus, foi o que para ela falou. Pois sendo ele solteiro e ela mulher casada, portanto para seu marido estava ela reservada. Como pecaria contra Deus? Disse José à desalmada. Daí José, num certo dia, vindo à casa de Potifar, para fazer o seu serviço sem ninguém estar por lá, estava ali a tal mulher que veio logo lhe assediar. Segurando pelo manto, voltou ela a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo, já pronta para agarrá-lo. Mas José fugiu da casa para não ter quem acusá-lo. Mas na pressa de evadice, seu manto ficou na mão da mulher que o usou como prova da acusação, para dizer que foi José quem lhe fez a coação. Assim, a tal mulher, sentindo-se bem humilhada, porque um jovem a recusando achou que foi rejeitada. Por isso fez um escândalo dizendo que foi ultrajada. Quando Potifar chegou, na malfadada ocasião, ela contou-lhe do assédio, mostrando o manto na mão. Aí ele, indignante, lançou José na prisão. Na prisão José ficou, mas o Senhor com ele estava, e concedeu-lhe a simpatia do carcereiro que o vigiava, o qual, lhe dando um emprego, com preso não se preocupava. Mas alguns dias depois foi preso um certo copeiro, por uma ofensa ao rei, juntamente com um padeiro. Ambos estavam presos, aonde José chegou primeiro. Depois de um certo tempo, estando naquela prisão, sonha o copeiro e o padeiro sem saber a interpretação, mas José logo notou que eles estavam em aflição. José perguntou a ambos o motivo da agonia, porque eles estavam tristes, pois olhando se percebia que havia algo em comum na prisão naquele dia. É que nós tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Porém José lhe retrucou, afirmando que a Deus compete dar sim interpretações, e aqueles seriam bom teste. Conte-me os sonhos, foi o que José pediu. Então o chefe dos copeiros logo a sua boca abriu, dizendo que em seu sonho uma videira ele viu. Na videira viu 3 ramos, que ela os fez brotar, e florescendo deu ervas que em cachos veio a se tornar. Ele as espremia na taça, e o faraó costumava usar. Disse-lhe então José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, isso disse com precisão. O faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à posição. José ali pede ao copeiro que usasse de compaixão, para que se lembrasse dele quando saísse da prisão, pois ele nada tinha feito de receber condenação. Daí o chefe dos padeiros, achando aquilo favorável, contou também o seu sonho com precisão admirável, crendo que o seu também poderia ser realizável. Disse que em sua cabeça haviam 3 cestas de pães, de variados sabores, e fez observações, dizendo que as aves vinham comer daquelas porções. Disse-lhe então José, sem o interesse de magoá-lo, as 3 cestas são 3 dias que o rei vai decapitá-lo, e depois numa árvore as aves irão esfolá-lo. Daí 3 dias depois isso tudo ocorreu, pois o copeiro foi exaltado quanto ao padeiro morreu, e assim como José dissera, tudo isso aconteceu. Na prisão ficou José, pela família abandonado, só porque injustamente por uma adúltera foi acusado, e esquecido por um copeiro a quem tinha tanto ajudado. Pois chefe dos copeiros de José não se lembrou, mas Deus não o esqueceu e tampouco o abandonou, pois este não é injusto e nunca um servo desprezou. Pois ainda que uma mãe esqueça o filho que cria, o Senhor não nos esquece, seja de noite ou de dia, porque Ele é fiel e bem de perto nos vigia. Mas ao final de 2 anos, Deus ao faraó despertou, com 2 sonhos proféticos que muito preocupou, pois o que havia sonhado nenhum sábio interpretou. No seu primeiro sonho, eis que de repente se viram 7 vacas bem gordas, mas em seguida surgiram 7 vacas bem magras, que ao bando gordo engoliram. Já no segundo sonho, viu 7 espigas graúdas, que tinham sido devoradas por 7 espigas miúdas. Então acordou o faraó, querendo preciosas ajudas. E para isso o faraó, os sábios do reino convocou, mas nenhum deles foi capaz de interpretar o que ele sonhou. Foi quando o chefe dos copeiros de José bem se lembrou. Ele contou ao faraó com a máxima exatidão como José lhe interpretou o sonho que teve na prisão, e assim foi restaurado a sua antiga posição. Acreditando no copeiro e na sua boa conversa, o faraó pede que José lhe fosse trazido depressa.
pois da tal interpretação ele tinha muita pressa. Depois de trocar de roupa e após ter se barbeado, ao soberano do Egito José foi apresentado, que lhe pergunta e interpreta o sonho que tinha sonhado. 13 anos tinham se passado desde que José fora vendido. Aos 30 anos de idade ele no paço foi introduzido, para diante do faraó ser então bem arguído. Tive um sonho e ninguém consegue interpretar. Então José demonstrou a sua humildade peculiar. Isso não depende de mim, mas uma resposta Deus dará. Desse modo José demonstra a sua fiel franqueza, ciente que o poder de Deus aperfeiçoa-se na fraqueza, e não com a exaltação que bem queria a realiza. O faraó conta a José os sonhos da cama real, o que fala das vacas e das espigas de cereal, e isso José entende de uma forma bem natural. Ele disse ao soberano que o sonho foi um só, e o que Deus há de fazer notificou a faraó, pois Deus é o soberano e será sempre o maior. As 7 vacas que viste e que gordas de fato são, e as 7 espigas de cereais que cheias também estão, falam de abundância que por 7 anos serão. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas também, serão 7 anos de fome que com certeza depois vem, onde o tempo da fartura não será lembrado por ninguém. José disse que o Senhor tem pressa disso realizar, entretanto o faraó precisaria nomear um homem prudente e sábio para então lhe assessorar. E também supervisores deveria estabelecer para 1/5 da colheita da abundância recolher, e assim estocar o trigo para o Egito não perecer. O faraó atento ouvia tudo o que José falava, vendo que na interpretação a graça de Deus lhe visitava. Aí tomou a decisão a qual ninguém imaginava. Alguém como este homem poderíamos então achar, em que o Espírito de Deus nele presente está? Assim pergunta o faraó, e quem ousava duvidar? E prontamente o faraó tomou ali a decisão de nomear logo José para governar a nação, pois viu que era entendido e sábio de administração. Cobrindo José de honras, um nome o faraó lhe deu, agora Zafenate e Paneia seria agora o nome seu, e até uma bela esposa José dele bem recebeu. Ao sair já do palácio, José se pôs a trabalhar, e a sua primeira medida foi ao Egito inspecionar, percorrendo todo o país para melhor se integrar. E durante os 7 anos houve farta produção, não havia gente com fome, e em cada mesa tinha pão, e não se via um só egípcio reclamar de inanição. Todo o excedente da fartura José mandou armazenar, e desse modo estocou trigo como a areia do mar, e tal era a quantidade que ele parou de anotar. Antes dos anos de fome, sua esposa veio a conceber Manassés, seu primogênito, pois Deus fez desaparecer todo aquele seu sofrimento e do lar paterno se esquecer. Também um segundo filho sua esposa veio lhe dar, ele chamou de Efraim, pois Deus lhe fez prosperar na terra de seu sofrimento, porque filhos já tinham um par. Terminada a fartura, conforme José tinha predito, houve fome em toda a terra, menos nada do Egito, mas depois de certo tempo, a fome ali deu o seu grito. Pessoas iam ao faraó só com o prato e a colher, e o soberano lhe dizia, dirijam-se a José, e ainda completava, faça o que ele disser. Portanto, no próprio Egito houve falta de alimento, então José mandou abrir os locais de armazenamento, pois a fome se agravava e trazia constrangimento. Então o trigo do Egito José começa a vender a gente deste país que estava quase a perecer, e aos povos em redor que queriam se abastecer. A fome era tão tremenda que até em Canaã chegou, daí Jacó o patriarca 10 filhos ao Egito mandou, para comprar trigo ali, e somente Benjamim ficou. Quando os irmãos de José no Egito ali chegaram, em atitude de respeito perante ele se prostraram, sem saber que era o irmão que eles tanto odiaram. Reconhecendo seus irmãos, José seus sonhos recordou, mas nenhum deles ali nem de longe desconfiou quem seria aquele homem do qual o grupo se prostrou. Vocês são espiões, vieram nos observar. José assim os acusou, pois queria lhe testar, para ver se eles mudaram ou se estavam a piorar. Não, meu senhor, comida viemos comprar, pois temos o mesmo pai e não viemos aqui espiar. Somos homens honestos, quiseram eles lhe contar. Então José ficou sabendo que seu pai ainda vivia, e que seu mano Benjamim, a quem seu pai protegia, ficara lá em Canaã, pois perdê-lo ele temia. Disseram que os outros irmãos ele tinham, mas já morreu. Disseram que outro irmão eles tinham, mas já morreu. Coitados que lesa o engano esse grupo cometeu, pois José estava ali, o outro que o grupo vendeu. Vocês são espiões, tornou José a afirmar. Vocês não sairão daqui enquanto não vier para cá o vosso irmão caçula, e que fosse alguém o buscar. José não tinha rancor e nenhum ressentimento,
porém deu a seus irmãos 3 dias de aprisionamento, talvez só para refletirem sobre o assunto do momento. Terminados os 3 dias, José foi até a prisão e mandou que ali deixasse no Egito um só irmão, enquanto os outros sairiam levando alimentação. Porém o irmão caçula eles teriam que trazer para que suas palavras pudessem nelas crer, e se não fossem confirmadas, eles teriam que morrer. Ouvindo do governador a possível punição, de repente se lembraram do que fizeram com seu irmão, e como esse, angustiado, implorava-lhes absolvição. Não foi por isso que eu disse que não maltratasse o menino? Assim observou Rubem que temia o seu destino, por prestar contas do sangue do sonhador pequenino. Mas uma coisa importante que nenhum deles sabia, é que enquanto eles falavam, José lhes compreendia, apesar de um intérprete estar em sua companhia. Vendo que o desespero deles se apoderou, José por uns momentos dali logo se retirou, talvez lembrou-se da cena e a chorar bem começou. Tendo voltado novamente ao local da reunião, José ali diante deles acorrentou a Simeão, pois este fora escolhido para ficar lá na prisão. Em seguida José deu ordem que lhe dessem os mantimentos, e assim a carga de trigo foi posta sobre os jumentos, levando para Canaã boas somas de alimentos. No lugar onde pararam para ali pernoitar, um deles abriu a bagagem para a forragem pegar. Foi quando viu que a prata estava neste lugar. Ninguém ali entendeu o motivo da devolução, porém acharam que Deus dava-lhes uma punição, por isso ficaram trêmulos e com pavor no coração. Ao chegar a Canaã, tudo a Jacó se contou, e como foi que o governador daquele país os tratou, chamando-os de espiões, porque deles desconfiou. Dissemos que éramos 12 o número de nossos irmãos, mas um havia morrido, o outro ficou na proteção. Em Canaã, com nosso pai, disseram eles em aflição. Contaram também a Jacó que o governador quer constatar se eles falavam a verdade, e por isso mandou buscar o caçula Benjamim para ele poder comprovar. Disseram-lhe Simeão, dele ficou prisioneiro, e que somente o soltaria se ele visse primeiro o caçula Benjamim, o seu último herdeiro. Contaram-lhe que a prata na bagagem apareceu, na bolsa de cada um, e que ninguém entendeu, não sabia que foi José que a prata lhe devolveu. Vocês estão tirando os meus filhos de mim? Já fiquei sem José e agora estão afim, pois estando sem Simeão, querem levar o Benjamim. Foram palavras de Jacó que não quis autorizar a ida de Benjamim para aquele longe lugar, mesmo que fosse Rubem que conduzisse ele para lá. Passados alguns dias a situação se agravou, porque o trigo comprado com o tempo se acabou. Volte, compre comida, foi o que Jacó mandou. Mas Judá lembrou ao pai a realística situação, que de só retornar ao Egito se cumprisse a condição de levar Benjamim com eles àquela nação. Então Judá se ofereceu para ser o fiador de seu irmão Benjamim e dele ser o protetor, e assim com relutância obtém o seu favor. Visto que Jacó não tinha outra sequer alternativa, de evitar ser cumprida aquela ordem imperativa. Assim a terra do Egito chegou outra vez a comitiva. Quando José viu Benjamim, o seu legítimo irmão, chamou o seu administrador e lhe deu-lhe esta missão: leve daqui estes homens, pois comigo almoçarão. Sem de longe desconfiarem do que estava acontecendo, aquela prata da bagagem foram logo devolvendo, pois temiam ser atacados com encrencas não querendo. O administrador de José foi ao local da prisão e, autorizado por esse, libertou a Simeão. Em seguida o levou à presença de seus irmãos. Quando José chegou, um presente lhe entregaram, e diante dele outra vez todos os irmãos se curvaram. Então ele lhes perguntou como todos eles passaram. Perguntou-lhe como estava o velho pai que eles têm, e em resposta obteve que ele passava bem, e todos ali se curvaram, e até Benjamim também. Quando José viu Benjamim, começou a se emocionar, e não contendo apressou-se para sair a procurar um local mais sossegado, para então poder chorar. Tendo José lavado o rosto, a comida mandou servir, mas a porção de Benjamim começou a distinguir, pois era 5 vezes mais do que qualquer outra ali. Assim aqueles convivas reunidos festejaram, e bebendo à vontade todos ali se fartaram, pois da comida egípcia parece que eles gostaram. Até a hora do banquete José tinha observado, quase crendo que seus irmãos pareciam ter mudado, e assim para mais um teste ele chama o seu criado. José de pronto deu ordem para os sacos dos irmãos encher, e o dinheiro pago pelo trigo outra vez mandou devolver, pois seria mais um teste para assim bem os conhecer. Pois testá-lo novamente José estava mesmo afim, por isso pediu ao criado que na bagagem de Benjamim o seu copo de prata botasse, e o servo fez bem assim. Quando despontou o dia, aquele grupo logo partiu,
de volta a Canaã, mas eis que então surgiu o administrador de José, e a este o grupo inquiriu. Ele acusou os irmãos de um copo terem roubado, e quem fosse pego com ele seria então escravizado, e vasculhando ali tudo, com Benjamim foi achado. Puseram a carga de novo e a cidade retornaram, daí na casa de José outra vez eles entraram, e como a praxe pedia, diante dele se prostraram. Pela atitude descortês, José mostrou-se muito bravo, e disse que Benjamim seria agora o seu escravo, mas os outros iriam embora, pois estavam isentos do agravo. Entretanto, Judá, que a Benjamim protegia, diz que o seu pai com certeza morreria, caso o seu filho caçula não voltasse naquele dia. Mostrou que seu pai teria uma grande desventura, pois a morte de um filho já lhe trouxe muita amargura, e se perdesse Benjamim, desceria a sepultura. Por fim, Judá, preocupado, sugeriu-lhe uma substituição, voluntariando-se como escravo no lugar de seu irmão, para poupar seu velho pai de outra grande decepção. José, a essa altura, quase não mais suportando, não podendo mais conter-se, já estava quase chorando, pois a saudade de seu pai estava agora apertando. Façam sair a todos, e nenhum criado ficou, e José para seus irmãos logo então se revelou, dizendo: eu sou José, e bem alto ali chorou. O seu choro era intenso, que dava para se ouvir, e tal notícia no palácio veio então repercutir, enquanto os irmãos de José, pasmados, ficaram ali. Pois os irmãos de José ficaram sem entender, porque eles não sabiam como a ele responder, se seu pai estava vivo quando este quis saber. Mas José pede aos irmãos que dele se aproximasse, e que esse não o temesse e tampouco se preocupasse, e também não se afligissem, nem que se recriminassem. Identificou-se que era José a quem eles tinham vendido, e que para salvar suas vidas isso lhe tinha acontecido, porque 2 homens de fome já haviam ocorrido. Não foram vocês, irmãos, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus que ministro fez-me tornar, e o palácio do faraó fez-me ali administrar. Em seguida o bom José deu-lhes uma recomendação, para que voltasse a Canaã e cumprisse a nobre missão de trazer o seu velho pai para aquela distante nação. Disse que para a terra de Gósen todos eles viverão, já que 5 anos de fome ainda sobrevirão, e que trouxesse suas famílias, foi essa a recomendação. Daí José e Benjamim em seguida se abraçaram, e depois abraçando os outros, todos ali juntos choraram, e só depois de muitas lágrimas é que os irmãos conversaram. E cada irmão de José de suas mãos recebeu uma bonita roupa nova que ele mesmo escolheu, mas Benjamim recebeu 5, o legítimo mano seu. Após abertos os presentes, a Canaã retornaram, com boa carga de alimentos, que em carro transportaram, já que José e o faraó, de bom grado, autorizaram. Quando viram seu pai, fizeram-lhe o sabedor, de que José estava vivo e que era o governador de toda a terra do Egito, e isso disseram com fervor. Quando Jacó ouviu isso, seu coração quase parou, pois não podia acreditar na notícia que lhe chegou, mas vendo ali as carruagens, na novidade acreditou. Ele dizia que seu José, o seu amado filho seria, pois ele antes de morrer ainda assim vê-lo-ia. Falava ali o patriarca, exultante de alegria. Partindo Jacó de Canaã para outra nova nação, ao chegar lá em Berseba, tem ali uma visão. Ali Deus fala com ele, o seu Deus de Abraão. Deus lhe chama pelo nome, ele responde: eis-me aqui, e o poderoso lhe anima para ele não temer ir até a terra do Egito, pois uma nação seria ali. Jacó parte de Berseba para ver seu filho querido, com rebanhos, filhos e mulheres e os bens que tinha adquirido. Levou também netos e netas, e nada lhe foi esquecido. Jacó então indo para Gósen, José para lá também partiu, e eis que ao ver o seu pai uma grande emoção sentiu, pois correu para abraçá-lo assim que o velho pai surgiu. Abraçado a Jacó, José chorou longamente, porque honrava seu pai, pois era um filho obediente, por isso bem o abraçou numa cena tão comovente. Abraçado a seu filho, Jacó começa a lhe dizer que por já ter visto o seu rosto poderia até morrer, pois o seu filho tão amado vivia sem ele saber. José foi ao faraó contar-lhe sobre a imigração. Então este logo lhe deu a total autorização, dizendo que a terra de Gósen estava à sua disposição. Conforme a ordem do faraó, José a seu pai instalou na região de Ramsés, onde ali o sustentou, como também a seus irmãos, e a fome não os assolou. Mas a fome continuava, trazendo muito sofrimento, deixando o povo do Egito em total empobrecimento, pois acabara a sua prata com que comprava o alimento. Como a prata do Egito e de Canaã se esgotou, o povo veio a José e a ele bem suplicou: dá-nos então comida, pois a nossa prata se acabou.
José responde ao povo que um negócio faria, por trigo por seus rebanhos, com eles bem trocaria. E isso o povo aceitou, e mais um pouco se empobrecia. Passado mais um ano, a fome continuou, o rebanho dos egípcios num ano se acabou. Então o povo veio a José e novamente lhe suplicou. Disseram que toda a prata que tinham se acabou, e que também do rebanho nenhum animal sobrou, e agora nada mais tendo, uma ideia lhe restou. Contaram-lhe que suas terras ficariam com o faraó, e que seriam seus escravos, mas deles tivessem dó, para assim não perecerem, o que seria muito pior. Assim a terra dos egípcios, José de todos as comprou, exceto uma dos sacerdotes, que por lei a resguardou, e com isso o patrimônio do faraó só aumentou. José ainda falou, deveras acertadamente, afirmando que todo egípcio receberia dele semente, para que nas terras do faraó cultivasse essa gente. José, que tinha um proceder ilibado, firme e correto, foi logo estabelecendo no Egito um decreto: 1/5 desse cultivo a faraó seria certo. Enquanto isso, em Gósen, os israelitas prosperavam, e sendo muitos prolíferos, dia a dia se multiplicavam, adquirindo propriedades à medida que aumentavam. Por 17 anos, já quando o Egito já estava, e José mesmo ocupado de vez em quando arranjava um tempo para visitar o velho pai que tanto amava. Mas tendo chegado a hora de Jacó em Gósen morrer, ele manda chamar José, e a ele fez saber que seu sepulcro no Egito não deveria ele fazer, mas somente a Canaã fosse o seu corpo levado, e ao lado de seus pais o deixasse sepultado, e pede que José lhe jure que fará o determinado. E assim José jurou que atenderia a petição. A Israel curvou-se apoiando-se em seu bordão. Talvez fosse o mesmo cajado que levou à casa de Labão. Algum tempo depois, o velho Jacó adoeceu, e José, sabendo disso, em Gósen compareceu, com Manassés e Efraim, o filho que Deus lhe deu. Os 2 filhos de José, o patriarca, os abençoou, ali à sua direita sobre Efraim a colocou, porém a sua mão esquerda sobre Manassés repousou. A cada filho de Jacó uma bênção dele recebeu. Veja em Gênesis 49, se é este o desejo seu. E cessando tais ações, deitou-se e ali morreu. Dentre os filhos de Jacó, nenhum teve maior pesar do que o seu filho José, que ao pai ao ver expirar, em choro pôs-se sobre ele e não cessava de lhe beijar. O corpo do velho pai, José mandou embalsamar, e por cerca de 60 dias no Egito fez-o lembrar. Depois foi a Canaã para o seu pai sepultar. Na caverna de Maquipela, José a seu pai sepultou. Ela fica perto de Manre, o lugar que Abraão comprou. Depois, com uma comitiva, ao Egito retornou. Tendo chegado ao Egito, José recebeu um recado que pelos seus irmãos foi-lhe então entregado. Tratava-se de um pedido para perdoar certo pecado. O recado de seu pai era que, em sua bondade, perdoasse a seus irmãos que só lhe fizeram maldade. Com isso José chora, pois tinha amor de verdade. Enquanto ele chorava, seus irmãos lhe aparecem, e querendo ser seus escravos, prostrados se oferecem. Porém José intervém, para que todos ali soubessem. Não tenham medo, foi o que José pediu, pois para poupar suas vidas o seu Deus me conduziu, e o mal que me tinham feito, em bem Deus constituiu. E todos os seus irmãos, José quis tranquilizá-los, e falando amavelmente, diz que iria sustentá-los, e também aos filhos deles, iria a todos ampará-los. Com 110 anos de vida, José no Egito morreu, após veio a terceira geração dos filhos que Deus lhe deu, pois o filho de Maqui, com os seus, os recebeu. No seu leito de morte ainda pôde profetizar, dizendo que certamente desde o seu auxílio virá, que para a terra que prometeu, a Israel o conduzirá. Pediu que os seus ossos no Egito não fossem deixados. Assim que ele morreu, seu corpo foi embalsamado, e no sarcófago naquele país ficou ali bem guardado. E assim os sonhos de José cumpriram-se integralmente, porque ele foi uma pessoa de proceder obediente. Com isso ele agradou a Deus, o Eterno e Onipotente. Mesmo quando foi levado a uma fria prisão, José tinha Deus na vida, no ímpeto do seu coração. Por isso, no dia certo, teve plena absolvição. Se dependesse do copeiro, ele estaria ali só, e com isso ficaria na prisão do faraó. Mas Deus, no tempo oportuno, reservou-lhe algo melhor. Quando o menino foi perseguido, acusado de ser um sonhador, quando o jovem foi assediado, negando-se a vil amor, mas quando saiu da prisão, do Egito foi governador. Eu digo amém.